Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, direto do quartinho aqui da minha filha. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Espero que o áudio esteja muito bom. Comenta aqui pra mim se o áudio tá legal, tá? Ainda tô resolvendo a questão do microfone, mas eu acredito que o áudio esteja ok. Mas me deixa saber se realmente tá por aí, tá bom? No vídeo de hoje é como começar a empreender do zero em 2026. Uma amiga minha me perguntou algo parecido, né, no direct do Instagram, sobre a minha visão de empreender, né? Já que eu tô aí há quase 3 anos, fora tantas outras coisas que eu tentei também, para eu fazer um resumão para ela. Eu achei muito interessante a pergunta e as perguntas que ela me fez no decorrer dessa nossa conversa, e aí nasceu esse vídeo. Eu espero que também ajude vocês a se encontrarem, a entender um pouco mais sobre e de repente, né, começar a empreender daí também. Bom, gente, primeiro eu falei pra ela que, e também quero falar isso pra vocês, não tem como falar aqui pra vocês um mapa de empreender, né? Porque daí tem muitas vertentes. A verdade é que não é fácil, né? E não é como a gente pensa que é. Quando eu era mais nova, né? Eu sempre quis empreender e eu achava que era magnífico, igual se via, né? O empreendedor, o dono lá com um Instagramzinho, tendo aquele faturamento maravilhoso, porque eu não sabia que desse faturamento não era um salário, não era o valor final ali, que não ia para o bolso do empreendedor. Hoje eu entendo isso demais, né? E é legal a gente ter esse entendimento, né? Que às vezes você vai fazer uma venda, você vai ter assim 10 mil de faturamento, mas vai ter os custos, você precisa comprar material. Quando você for ver, ficou 1.000, ficou 2.000, ou às vezes até menos, né? Dependendo se você não conseguir comprar legal. Então aqui eu quero deixar já de primeira dica sobre o empreendedorismo, né? Para você começar a empreender, antes de você escolher o nicho e tudo mais, ou se você já tiver, né? Que é algo muito importante, mas que você compre bem. Se você comprar bem, você vai lucrar muito bem. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você comprar um produto de 20 e poucos reais para vender a 30, porque você não vai lucrar muito, né? É diferente de você comprar um produto de 10 e vender a 40, e vender a 45. Você vai ter um faturamento muito bom, mais de 100%. Entende? Então, é interessante você comprar muito bem, saber comprar muito bem. Então, vai começar a empreender, tá pensando nisso? Faz uma pesquisa de mercado. Eu até falei para ela que quando fui começar com a minha loja, a minha cidade é pequena, mas eu não deixei de fazer uma pesquisa aqui na minha cidade. Então, eu fui no chat, né, o nosso amigo chat GPT, e perguntei para ele quantos habitantes tinha aqui na minha cidade. E aí ele falou que 6.000 e pouquinho. Eu perguntei quantos desses 6.000 eram crianças, que aí no caso eu falaria com as mães, né, já que as crianças não comprariam. Então deu ali uma quantidade, agora eu não vou lembrar de cabeça. E aí perguntei o consumo, né, o ritmo de consumo das pessoas da minha cidade, se aquilo que eu estava fazendo, se tinha demanda, né, se tinha procura aqui dentro da minha cidade. E fui fazendo várias perguntas e pedi para que ele fizesse esse estudo de público aqui em volta, sabe, da minha cidade. Para você entender, assim, tô mudando o máximo possível das palavras. E aí ele me entregou, me deu o ticket médio, né, que é o mínimo para eu cobrar. E assim, do valor que ele falou que eu faturaria, né, no mês, que daria para faturar, realmente eu faturo, sabe? Num mês bom, aquilo acontece, que dá um pouquinho mais de 5.000.
Mas como eu falei, tem tantas outras coisas para comprar, tantas outras coisas para pagar, e aí fica aqui, ficam bem menos, né, do meu bolso, digamos assim. Mas essa é uma das dicas, sabe? Comece pesquisando na sua cidade, quem é que vende ou a sua ideia, né? Já eu vi uma frase no Instagram, se todo dono de cafeteria deixasse de abrir uma cafeteria porque todo mundo tem café em casa, ele não teria um negócio, né? Então não se prenda a tem tantas pessoas fazendo doce ou tem tantas pessoas vendendo presente. Se é o que você quer, vê como que essa pessoa tá fazendo para que você tenha um diferencial, né? Faça algo diferente para você se destacar. Uma outra dica que eu posso deixar aqui nesse vídeo, né, ainda sobre como empreender, é muito legal você já abrir um Instagram e instigando, aquecendo o seu público, né? Como que a gente diz no marketing. Eu seguia umas meninas, elas tinham um blog, daí veio uma loja e aí expandiu para várias outras lojas. E elas abriram um café, que hoje em dia não tem mais, mas o que me chamou muita atenção é que elas abriram um Instagram zerado, não tinha nada e ninguém, anunciaram no que elas tinham bastante pessoas, né, que elas tinham o Instagram da cafeteria, falou as ideias e tudo mais, e aí colocou o link lá. Não demorou muito tempo, já tinha 500, 1000, 2000, e aí a galera foi chegando. E o que elas fizeram enquanto o negócio ainda não estava em funcionamento, elas precisavam fazer uma reforma no local e tudo que elas iam fazendo, elas iam postando. Vocês acreditam que elas queriam um estilo industrial? Então elas quebraram a parede e viu que embaixo daquela estrutura que já tinha feita, embaixo era aquele tijolinho laranja, que combina super com a decoração industrial. Elas bateram uma foto e colocaram no Instagram, no feed do Instagram, falando que aos poucos estava aparecendo o que elas queriam sobre a identidade da cafeteria e elas foram trazendo devagarzinho a identidade da cafeteria. Quando foi o designer dos copos e tudo mais, a identidade da cafeteria, elas postaram os ícones, as cores de uma forma diferente. Então, assim, quando abriu a cafeteria, propriamente dito, estava pronta para atender, né, para o pessoal ir até lá consumir, fazia fila, não tinha o produto suficiente para o tanto de pessoa que queria ir até lá. E era isso em Curitiba, tinha gente viajando para ir até a cafeteria. Ou seja, elas aqueceram muito bem o público, né? E aí a galera fica meio que um fã da cafeteria. Quando fechou, foi assim, um baque para todo mundo. Tinha muita gente que ficou de ir, mas acabou não indo e não vai ter mais essa experiência, né? Era toda uma experiência. Então, mais uma dica que eu quero deixar aqui não só pense em nome, pense em nicho que vender, onde comprar, isso tudo é sim muito importante e é interessante que você faça isso com calma, né? Com tempo, com pesquisa, entendendo ali os dados que você tá recebendo, tá captando, né? Mas que você não deixe de ir atrás de uma identidade e já ir aquecendo o seu público, né? De uma experiência, traz uma experiência para o seu público. Não tem hoje em dia os sites de moda, né? De que vende roupa. Agora tem como se fosse um provador, né? E ali é uma experiência a mais. Então, hoje em dia, os negócios que trazem essa experiência a mais para o cliente, eles se destacam, sabe? Então, fazer com que os seus clientes sintam ali dentro da loja, ainda que você não tenha essa loja, né? Uma ideia de experiência
Eu tava atrás de fornecedores para um produto X aqui para a loja. Se eu não me engano, era pelúcias. E aí eu pesquisei várias, não encontrei. Passou-se um tempo, o Instagram ele joga ali algumas sugestões, né, com base nas suas pesquisas, o algoritmo funcionando. Eu fui dar uma olhadinha no que ele tinha colocado ali, que ele tinha sugerido, e achei algumas lojas. Entrei em algumas, no Instagram, né, eu digo, em algumas eram de São Paulo, eram do Brás, né, bem longe aqui da minha cidade, bem longe da minha região. Mas que o valor tava muito interessante, era urso mesmo, tava muito interessante. E aí eu fui olhar no Instagram para ver se tinha de algum site, alguma coisa assim, que eu pudesse fazer a minha compra. Algumas não tinha site e outras tinham, mas às vezes o site não era tão bom, não era tão funcional, mas uma delas não tinha site. Porém, os destaques do Instagram eram perfeitos, muito explicativos, tinha tudo que eu precisava saber ali. Eu vi todos e eu já entendi o negócio, a ideia, quem era a dona, o que vendia, o que não vendia, tava tudo ali. E eu achei aquilo demais, né? Eu longe, querendo fazer a compra. E aí, um dos destaques, né, do Instagram dessa loja era falando sobre uma videochamada. O que consistia nisso? Que eu achei, assim, uma sacada absurda. A pessoa, eles marcavam, né, com você uma videochamada no dia e no horário melhor para você. Você pagava um valor de R$ 20 para essa videochamada. E aí eles ficavam, acho que 1 hora direto com você em videochamada e passeava pela loja, mostrando os produtos de perto, falando com você, tecido, tudo, tudo, tudo. Cada mínimo detalhe ela te mostraria toda a loja, tipo um tour com você ali no celular, só você e a dona da loja. Quando você fechasse o pedido, esses R$ 20 que você pagou no início seriam descontados do seu pedido. Então, vamos supor que eu tinha dado 40, você pagava 20, só um exemplo. Mas se você não comprasse nada, aí esse valor ficava como uma taxa pelo tour, né? Pelo tempo que ela tirou ali para te atender, né? Para fazer esse tour com você. Eu achei genial, porque as vendas de perto, né, da região dela estavam fracas. E a galera de longe queria comprar. Eu sei porque também estava no destaque. E eu achei demais porque ela pegou logo essa sacada e arrumou um jeito, sabe? Então vai ter momentos que você vai estar empreendendo, que você vai ter que dar um jeito. Isso acontece muito mais do que você possa imaginar. Eu aqui bem sei, né? Eu tenho produto X no catálogo, mas vem pessoas querendo Y. Com o que eu tenho, eu dou um jeito para fazer aquela venda, para não perder de jeito nenhum, né? E é isso. Crie uma experiência, pense em cada mínimo detalhe. Uma coisa legal também é você pensar na jornada do seu cliente. Como seria isso? Vamos supor que você tem uma loja de maquiagem online. Entra uma pessoa no seu Instagram. Aí você olha o Instagram como se fosse uma cliente. E aí, vamos supor que você quisesse um rímel. Como vou saber quais rímels tem nessa loja, sendo uma loja online? Como que eu vou saber a minha base? Como que eu vou achar todos os tons que ela vende? Quais produtos ela vende? Será que de repente tem acessórios para usar para eu me maquiar? Já tem pincel lá? Então, pensa como se você fosse o seu cliente, porque é muito certo que você vai saber exatamente o que colocar nos destaques, na legenda, fazer o story e vai dar muito, muito certo. Eu fiz essa experiência no Instagram da minha loja e é uma delícia você ir por passos ali entendendo o que o cliente supostamente faria, porque cada um tem
a sua personalidade, a sua forma de consumir e enfim, né? Mas é um norte, né, gente? É um norte, porque empreender é muito disso. Você vai começar ali com a sua ideia e aos poucos você vai adaptando. Lembrando sempre que a loja não é para você. Então, às vezes, a gente vai querer comprar alguma coisa que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu não gosto de cores, eu não gosto de tons fortes, eu não gosto de muita extravagância, eu não gosto de cores vibrantes, sabe? De muito colorido, eu não gosto. E aí na minha loja eu trazia tudo o quê? Tudo preto, tudo cinza, tudo bege. E às vezes não saía, principalmente se tratando de uma loja de presentes, né, gente? O presente precisa ser chamativo. E aí demorou para sair muitas coisas por conta das cores que eu comprei. Vocês acreditam? Dos envelopes, das embalagens, enfim. E aí quando eu comecei a trazer mais vermelho, roxo, o vermelho é disparado sucesso de vendas. Mais um azul, né? Quando era um presente masculino, eu trazia um azul escuro. Quando era mais romântico, vermelho. Quando é mais pra mãe, pra avó, é um rosa, mais pro tons rosados. E demorou pra eu aceitar que era daquele jeito, sabe? Que a coisa funcionava. E aí, quando eu parei de comprar, eu comprava aqueles pacotes fechados de vários laços de presente coloridos, né? Então, amarelo, rosa, verde, vermelho. E sempre acabavam as cores que eu tô falando. Vermelho, rosa e azul. As demais, principalmente a verde, era um monte. Eu tenho até hoje ali atrás um monte de laço verde. Que eu vou fazendo, sei lá, algumas jogadinhas pra... Às vezes coloco de brinde, sabe? Porque não sai de jeito nenhum. A pessoa não escolhe aquela cor de laço. E então tem que ter esse joguinho de cintura, sabe? Às vezes você vai começar com produto X, mas ao longo dos dias você vai perceber que falta um Y, sabe? E aí é interessante você ir atrás e mudar toda a sua rota. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se te ajudou, me deixa saber, né, se você teve algum insight, se tirou alguma dúvida. Comenta aqui alguma coisa que eu posso trazer também um vídeo respondendo, né, ou trazendo aí mais ideias para vocês. Eu quero trazer um vídeo de ideias de negócio. Estou muito ansiosa para gravar ele, porque eu tenho altas ideias. Se eu pudesse, eu faria todos esses negócios. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!